Meus amigos, boa noite. Muito feliz em tê-los aqui comigo novamente. Nós estávamos falando sobre o conhecimento da verdade, o ceticismo, o probabilismo, o dogmatismo, e chegamos a argumentos convincentes de que a inteligência é capaz de conhecer a verdade. E também que a verdade consiste na conformidade do espírito com as coisas. E hoje vamos falar da extensão do conhecimento. Porque o problema do alcance do conhecimento é um problema distinto do que nós vimos antes. Porque o fato certo de que somos capazes de chegar ao verdadeiro deixa em aberto a questão de saber que verdades ou que coisas somos efetivamente capazes de conhecer. Podem-se aqui distinguir duas opiniões extremas e contrárias, que contêm cada uma muitas variedades. Uma afirma que só podemos conhecer coisas sensíveis. É o sensualismo ou empirismo. A outra, que só conhecemos ideias, que é o idealismo. Nós não podemos admitir nenhuma nem outra destas teorias. A doutrina, no caso, que nós professamos, que é o realismo, mantém-se a igual distância dessas duas opiniões, fazendo justiça inteiramente ao que existe de certo em cada uma delas. Então, quais são os princípios do sensualismo? O sensualismo ou empirismo tem por princípio fundamental que todas as nossas ideias, sem exceção, vêm unicamente dos sentidos. E, por consequência, nada nos podem ensinar que não seja de ordem sensível. Essa doutrina foi sustentada na antiguidade grega pelos sofistas, pelos epicuristas, na Idade Média por certos nominalistas, entre os modernos também várias pessoas. Já se pretendeu demonstrá-la rigorosamente ao tentar provar que todo conhecimento se reduz à sensação e às transformações da sensação. O erro do sensualismo não está em afirmar que nossos conhecimentos têm sua fonte na experiência sensível, porque isso é verdade, mas em sustentar que nada contém que não seja de natureza sensível. Mostramos, ao contrário, recentemente, que a razão é naturalmente capaz de apreender nos dados sensíveis, através da abstração, os aspectos inteligíveis do real, que os sentidos não podem distinguir. E, pelo raciocínio, baseado na experiência, descobrir os princípios e as causas do real. E vamos falar sobre o idealismo, a noção do idealismo, qual que é o princípio do idealismo. O idealismo teve, desde Descartes, um imenso sucesso e foi proposto por numerosos filósofos sob diferentes formas. Pode-se, contudo, reduzir todas estas teorias à afirmação de um princípio comum a todas, que se chama princípio da imanência. Este princípio consiste em dizer que o homem
não conhece direta e imediatamente a não ser o seu próprio pensamento ou suas ideias. Daí o nome de idealismo. E no segundo momento, a gente tromba com o problema do mundo exterior. Este problema nasce imediatamente do princípio de imanência. Por quê? Se não conhecemos diretamente, a não ser nossas ideias, a existência de um universo distinto do de nosso pensamento não é mais certa e se converte num problema a resolver. E quais são as formas do idealismo? Sob o nome de idealismo, podem se grupar todas as doutrinas que reduzem o universo a um sistema de ideias. Então, dizendo de outra forma, o universo, por estas doutrinas, não tem realidade a não ser no espírito. Ou seja, nada existe fora do espírito. Inúmeros filósofos se propuseram a provar esta doutrina. E o idealismo, ele invoca em seu favor os argumentos seguintes. Primeiro, a imanência do conhecer. E segundo, a crítica das noções de substância e da matéria. Com relação à imanência do conhecer, o princípio de imanência de conhecer é considerado pelo idealismo como evidente. A demonstração que ele se propõe a dar e que consiste em dizer que o espírito, para conhecer, não pode sair de si para vagar nas coisas, não tem mais do que as aparências de uma demonstração. Então, é uma simples petição de princípio ou um círculo vicioso. Resumindo, então, o princípio de imanência é um puro postulado. Já vimos isso em profundidade. E no segundo momento, com relação à crítica das noções de substância e da matéria, essas duas noções, Berkeley cometeu o erro de identificar, não correspondem, segundo ele, a nada real. De fato, a ideia de substância é inconsistente. A substância, qual como a definimos, é o que sustenta os fenômenos. Mas de início, esta base, se existisse, seria incognoscível. Além disso, é contraditória, porque também ela teria necessidade de uma base e assim é o infinito. Enfim, é inútil, porque os fenômenos bastam-se a si mesmos. Se considera a noção de matéria, diz Berkeley, chega-se ao mesmo resultado. A matéria não é nem isto, nem aquilo, nem nada de determinado. Ela é, então, absolutamente impensável e não corresponde a nada real. Berkeley conclui daí que todo o real se reduz a fenômenos, os quais nada mais são do que as ideias. Ser, nesta concepção, é perceber ou ser percebido. O universo é real, mas é um universo de espíritos e de ideias. Daí o nome dessa doutrina, imaterialismo. Se vocês pesquisarem, vão encontrar que imaterialismo é a teoria segundo a qual as coisas materiais só têm realidade como percepções mentais.
Nós paramos por aqui para dar tempo à assimilação. Esses conceitos são necessários para a gente poder adiantar o nosso estudo. Então, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa muito importante para vocês, prestem bem atenção, tá? A enfermeira disse ao médico: tem um homem invisível na sala de espera. E o médico responde: diga a ele que não posso vê-lo agora. Guardou essa especialmente para a aula de hoje dos sentidos. Então, gente, eu adoro ver vocês sorrindo. E a outra pergunta fundamental para vocês também é: qual é a fórmula da água benta? Vocês sabem? Não sei. H2O. Muito bom. É bacana falar sobre os sentidos. A gente no seu treino, a gente vê muito todos os sentidos nossos, né? A gente pensa em olhar para a pessoa que a gente está se defendendo, a gente pensa em tato, a gente pensa em audição, ouvir a pessoa se aproximando. É bacana estudar isso e pensar que tem outras formas além dos sentidos, porque senão a gente não tem defesa nenhuma, né? Exatamente. É verdade. A gente vai aprofundar bastante ainda. Tomara que eu consiga continuar a vê-los aí presentes. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma vida longa e próspera, com paciência e perseverança. Bom descanso. Obrigado. Bom descanso. Matashita. Essa do Matashita. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês ficam muito tensos quando estão filosofando. Não pode, não. A cara do Adriano de quem acabou de acordar. O Adriano agora deu uma despertada, né, Adriano? Maravilha. É isso aí. Gente, muito feliz com vocês. Tomara que a gente possa voltar logo a se ver mais nitidamente, né? Um abraço para todos, pessoal. Todos.